paz do Senhor, louvado seja o nome dEle. Ele tem nos dado, o Senhor, tem nos dado graça, Ele tem nos dado vida, condições para estarmos em pé na presença dEle. E hoje eu estou aqui para repartir um pouco da palavra de Deus com vocês, amados e amadas do Senhor. E esses dias eu estava assistindo a uma live onde haviam dois pastores e eles falavam sobre a vida devocional, a disciplina, sobre disciplina e sobre a vida devocional, que todo crente precisa ter. Todos nós, crentes em Cristo, precisamos manter uma regularidade de busca de Deus. Precisamos manter uma regularidade, ter uma disciplina com relação à nossa devocional para com Deus, o nosso momento com Deus. Hoje, obviamente, nós vivemos uma vida totalmente corrida, uma vida cheia de compromissos. Se nós não tomarmos cuidado, nós acordamos, nós passamos o dia e nós vamos dormir e não vamos ter aquele tempo com Deus, aquele tempo abençoado, aquele tempo onde nós tiramos para ter comunhão com Deus através da palavra, através da oração, através da meditação, né? Até mesmo em algo que Deus falou conosco através de um irmão ou de uma palavra, num culto. E também é um momento, sabe? Se nós não tomarmos cuidado, é um momento que é nos roubado pelo diabo. O inimigo das nossas almas, ele tenta constantemente, ele fica nos rodeando, ele fica tentando nos roubar o foco de nós estarmos na presença do Pai. Como está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que vai nos falar exatamente isso. Ele constantemente quer nos roubar, nos tirar o foco, quer nos sabotar de estarmos na presença do Pai. E dizendo tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora, que está me assistindo. Eu já me fiz essa pergunta. Aliás, eu me faço essa pergunta todos os dias da minha vida, né? Porque, em primeiro lugar, eu tenho que falar para mim, né? Quando eu prego, quando eu ministro, eu tenho que primeiro pregar para mim, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é a seguinte: como anda a sua vida devocional? Como anda o seu tempo com Deus? Eu já falei aqui que se nós não tomarmos
o devido cuidado, nós facilmente vamos ficar enredados por muitas coisas. Muitas coisas vão querer roubar o nosso tempo, muitas coisas vão querer nos tirar do foco principal, ou pelo menos deveria ser o nosso foco principal, que é buscar a presença do Pai. E eu gostaria de dizer para você uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho procurado viver isso no meu dia a dia. Claro, eu não sou perfeito, meu querido, minha querida, estou caminhando para isso assim como você, mas eu quero te dizer uma coisa: não dá para ser discípulo de Jesus sem ter comunhão com Ele. Não dá para ser discípulo de Jesus apenas vivendo da pregação dos outros. E quando eu digo aqui que não dá para viver da pregação dos outros, eu estou dizendo literalmente que eu não posso viver das ministrações, por exemplo, do meu pastor, do irmão, da minha esposa que ministra lá, como vocês muitos sabem, lá no domingo, em alguns domingos. Eu não posso viver disso. Eu tenho que buscar na fonte. Obviamente que as palavras que são ministradas ali na comunidade Betsaida ou em outras igrejas ou em lives como essa, por exemplo, que eu assisti, que me edificou muito, porque é algo que eu persigo, é algo que nós temos que perseguir, sabe? Nós temos que ser pessoas que querem ter tempo com Deus, que querem ter comunhão com Deus, que precisam ter Deus e a presença dele como alvo. Então, como eu estava dizendo, eu não posso viver somente disso. Eu não posso adorar a Deus somente quando eu vou no templo. E aí eu me junto com outras pessoas. Claro que é gostoso, claro que é bom, claro que é maravilhoso, mas eu não posso, como discípulo de Jesus, depender só disso. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que me esforçar a cada dia para estar na presença de Deus. E de que maneira, eu já até disse isso lá na introdução, mas de que maneira eu posso ter ou fazer uma devocional com Deus? Então eu queria dar umas dicas para você, ou complementar aquilo que eu já disse, né? Porque, veja, irmão, irmã, se nós queremos de fato ser discípulos de Jesus, cumprir a vontade dele aqui, nós não podemos ficar no raso. Nós não podemos ter uma vida no raso. Nós não podemos viver de qualquer jeito, nós não podemos andar de qualquer jeito. Vai muito mais além do que simplesmente frequentar uma comunidade, ou orar para comer, ou orar para dormir. Vai muito mais além. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para você hoje, né, nessa pequena mensagem, é que nós precisamos orar. E o texto para você, o versículo para você ler depois, se encontra lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 18.
ali nós podemos ver que Deus, o próprio Deus, já providenciou toda uma infraestrutura para que nós não venhamos ser enredados pelo diabo e que possamos orar. Amém? A segunda dica é sobre meditar na palavra. E o texto base, o versículo melhor, Salmo 119, 9. Leia lá depois, que você vai poder ver que a vida do crente, ela consiste em ter o manual de Deus como regra básica para a sua vida. Porque se eu quero ser discípulo de Jesus e eu quero que a minha vida devocional ela se alavanque, eu preciso meditar na palavra de Deus. Amém? Então, no seu tempo devocional, essa é a segunda dica. Terceira dica: adorar a Deus. E adorar aqui, meu irmão, minha irmã, engloba muitas coisas. Engloba muitas coisas mesmo. Adoração é louvar a Deus, cantar cânticos, cantar a Bíblia, levantar as mãos, sabe? Gritar de alegria, enfim, tudo isso é adoração. E nós encontramos isso lá no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 23 de João, onde Jesus vai nos falar que nós temos que ser adoradores. Amém? Quarta dica: jejuar. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade em jejuar. Mas nessa pandemia, nesse tempo em que nós estamos isolados, estamos enclausurados dentro de casa, eu já tive a oportunidade, fiz, até mesmo juntamente com a igreja. Então esse é um tempo também na tua hora devocional, né? Eu não sei como você tem se reinventado, eu não sei como você tem feito, mas eu quero te dizer uma coisa: separe um tempo, sabe? Ou algumas horas para estar jejuando no seu tempo devocional. Amém? Esther jejuou, como está lá no capítulo 5, no verso 1. Ela conclamou um jejum. Obviamente que foi com todo mundo, mas e por uma causa, né, que Deus tinha levantado ela para aquele momento. Mas eu e você podemos fazer isso também no nosso tempo devocional. Então, meu irmão, eu estou aqui com um papel aqui, né, para me guiando aqui. Então, busque a Deus, sabe? Não deixe o diabo roubar o seu tempo de comunhão com Deus. Como eu disse antes, nós precisamos congregar, nós precisamos da palavra do pastor, da palavra do irmão XYZ, da pastora. Porém, e que isso fique muito gravado na sua mente e no seu coração, em nome de Jesus, nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Nós precisamos ter as nossas experiências com o Pai. E o que vai nos fazer ter experiências com o Pai é quando nós nos propomos a nos disciplinar na nossa vida diária com Deus. Amém? Eu não sei quanto tempo. Eu gostaria de falar uma coisa para você aqui. E a Bíblia fala que nós temos que seguir os bons exemplos, sabe? Eu admiro muito a minha esposa. Ela é uma mulher de oração.
ela é uma mulher que Deus tem levantado nessa pandemia, muito antes também dessa pandemia. A Vera, ela ora muito, sabe? Ela tem o tempo dela ali com Deus, ela não se permite ser roubada e ela não tem uma hora específica para fazer isso, mas ela prioriza o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, o tempo de louvor, mesmo porque ela ela está no ministério de louvor, né? Então assim, ela ensaia muito, busca muito, mas eu admiro muito a minha esposa. Aliás, eu sempre admirei, né? Desde que nós nos casamos, como Deus tem usado a vida da Vera e como ela se dispõe a estar na presença de Deus. Para mim é um total incentivo ter uma esposa como a que eu tenho, né? Uma mulher sábia, uma mulher que se entrega a Deus, uma mulher que busca mesmo, né? Uma pessoa que eu vejo muitas pessoas ligando, algumas mulheres ligando lá na minha casa para pedir conselho. Agora, tudo isso, meu irmão, Deus também quer usar a minha vida e a sua vida. Agora, eu preciso constantemente me aproximar de Deus. E a maneira pela qual eu vou conseguir isso é tomando uma atitude disciplinar de tomar esses 4 passos aqui que eu estou hoje repartindo com você, sabe? Então, a minha vida devocional, eu estou lendo aqui um pouquinho do script aqui, tá bom? A minha vida devocional constante é que vai me aproximar de Deus. Amém? A minha vida devocional, quando ela é regrada, quando ela é disciplinada, ela vai me aproximar mais de Deus e com isso eu vou ficar mais protegido das tentações que o diabo constantemente lança sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então, amém. Louvado seja Deus, né? E também a minha vida devocional, ela vai fazer com que Deus me capacite mais. Muitos de nós, muitos crentes, melhor dizendo, eles querem a presença de Deus, eles desejam, até com muita sinceridade, a presença do Pai, oram, mas muitas vezes fazem isso muito no automático. Muitas vezes, amados, e é um cuidado que nós precisamos tomar, nós acabamos lendo a Bíblia por ler. Nós acabamos lendo a Bíblia como uma liturgia robótica. E não é isso que Deus deseja. Amém? A Bíblia, ela precisa ser lida com o propósito de nós nos aproximarmos mais de Deus, nos enchermos de Deus. Então, uma das coisas do devocional, do tempo em que você vai estar se dedicando a buscar a Deus, é que quanto mais eu leio naquele momento a palavra de Deus, mais eu vou estar me enchendo de Deus. E aí, obviamente, que quanto mais eu me coloco diante de Deus, na presença, desculpem, aqui tá pigarreando aqui. Obviamente que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu medito, quanto mais eu adoro, maiores são as chances de eu me tornar um homem mais sábio, de nós nos tornarmos, né, na verdade, homens e mulheres mais sábios, mais sábias. Quanto mais eu me aprofundo
no meu tempo com Deus, maiores são as chances de eu não errar, maiores são as chances do meu amor pelas pessoas ser maior, maiores são as chances de eu ser capacitado para ensinar outros, orar por outros. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele conta com você. Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi. A única forma de eu, ou melhor dizendo, de nós, cumprirmos com a palavra de Deus, é quando nós temos uma revelação da palavra de Deus, ou que nós lemos, ou que nós ouvimos, é quando nós praticamos. Agora, para eu praticar a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, amém? Eu preciso crer na palavra de Deus, eu preciso acreditar na palavra de Deus, eu preciso viver pela palavra de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor Deus, Ele se preocupa tanto, tanto, tanto comigo e com você, desculpe, que Ele já nos deu todas as ferramentas para que nós possamos estar na presença dEle, amém? Então, tenha isso em mente, tenha o seu tempo com Deus, não se deixe ser roubado pelo inimigo, não se permita viver fora da presença de Deus, não se permita ser roubado nesse tempo tão precioso que é o momento em que nós vamos ter com o Pai, amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra ela fale tremendamente ao teu coração, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar a paz. Você está vendo aqui o fundo, um prédio, carros passando. Eu estou fazendo aqui hoje essa mensagem dentro do meu carro, esperando a minha esposa, que está no dentista, e eu fui tocado por Deus profundamente para repartir essa palavra com você. Então eu vou de novo fazer a pergunta, depois de toda essa explanação que eu fiz para mim e para você: como anda a sua vida devocional? Que Deus te abençoe mais uma vez e que Ele te guarde. E se você gostou desse vídeo, dê um likezinho, se inscreva lá no canal, nos ajude a continuar pregando e repartindo a boa palavra de Deus, em nome de Jesus.